mulher da cidade humilha a avó do interior, mas a resposta dela foi surpreendente. Antes de mais nada, quero agradecer a você que está aqui agora. Saiba que sua presença ilumina este momento, e é por pessoas incríveis como você que eu faço isso com tanto amor. Obrigado. Apoie o nosso trabalho deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Dona Aurora, 70 e poucos anos, cabelos brancos e mãos vincadas, ajeitava os bordados delicados em sua barraquinha na Praça do Coreto. Era dia de festa da uva no vilarejo de São Benedito. Ela não era só uma costureira aposentada, mas a guardiã das memórias, a contadora de histórias que transformava linhas em poesia. Seus bordados, com motivos tradicionais, contavam a história dos imigrantes italianos. Valia cada segundo de amor e paciência. Recebera um recado do neto Pedro. Sua nora Beatriz estaria na festa. Dona Aurora suspirou. Beatriz, da capital, era a personificação da formalidade. Ela podia entregar excelência. Conhecia as histórias de São Benedito de cor e salteado. Viu Pedro com os pais, Roberto e Beatriz, impecáveis, perto da Fonte dos Anjos. Ela se aproximou, ajeitou o xale e estendeu a mão. Bom dia. Vocês são o Roberto, a Beatriz e o Pedro. Pedro, o neto, sorriu genuinamente. Sim, vó. A senhora chegou. Roberto e Beatriz mal a cumprimentaram. A senhora ainda com essas coisas de feira, vó Aurora, Beatriz disse com condescendência. Já não temos mais idade para isso, não acha? Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Dona Aurora, firme, respondeu. Ora, minha filha, o fazer é o que me mantém viva. E estas coisas são a história do nosso povo. Beatriz reavaliou, mas a frieza permaneceu. Seu artesanato é aceitável, vó. Mas é um passatempo, não uma vida. Pedro e Roberto ficaram desconfortáveis. Dona Aurora começou o tour. Vamos pela Praça do Coreto. Inaugurada em 1905, é o coração de São Benedito, um dos primeiros assentamentos italianos. Beatriz a interrompeu. Não me interesso por praças velhas, vó. Mostre-nos algo importante. Que tal a vinícola que meu marido modernizou? Dona Aurora respirou fundo. Entendo. Então vamos direto para a igreja matriz, que meu avô ajudou a construir, e depois ao salão paroquial, onde as primeiras famílias se reuniam. Enquanto Dona Aurora contava sobre a riqueza cultural do vilarejo, Roberto parou de fazer comentários. Pedro ouvia atento, fazendo perguntas. Na igreja matriz, Beatriz se afastou para atender o celular. Pedro desculpou-se. Minha mãe é complicada, vó. Está tudo bem, meu filho. Já lidei com muita gente difícil. A senhora sabe muitas histórias. Onde aprendeu? Com meus avós, com os mais velhos. Juntei cada pedacinho para não deixar morrer. Pedro parecia impressionado. Beatriz retornou. Andem, andem. O almoço está marcado. Não temos o dia todo. Seguiram. Dona Aurora detalhava a imigração italiana, citando versos em dialeto. Roberto franziu a testa. A senhora conhece esses versos? Claro. Estudei a fundo a cultura e a língua dos nossos antepassados na boca do povo. Silêncio. Roberto a encarou e assentiu. Terminaram o tour na barraquinha de Dona Aurora. Roberto ofereceu R$ 100 pelos bordados. Obrigado, vó. Foi muito interessante. Disponha, ela respondeu. Beatriz limpou a garganta. Vó Aurora, vamos jantar hoje na cantina do seu Antônio. Conhece? Sim, conheço. Coma conosco. 7 horas. Pedro pareceu surpreso. Mãe, eu não sei se... 7 horas. Beatriz repetiu, quase uma ordem. A senhora vem. Quero conversar mais sobre a história dos seus antepassados. Dona Aurora percebeu o teste. Não tenho planos. 7 horas. Estarei lá. Beatriz sorriu. Um sorriso de armadilha. Eles foram embora. Pedro olhou para trás. Dona Aurora, sozinha, deu-se conta do que aceitara. Olhou para seu vestido de chita. Não tinha nada adequado. Ligou para a vizinha Lúcia. Lúcia, preciso de um favor enorme.
5 horas depois, Dona Aurora se olhava no espelho. Vestido de seda crua emprestado da filha de Lúcia. Simples, limpo inteiro. Passou um batom discreto, ajeitou o coque, calçou o sapato de salto baixo. 7 horas. Ela ia provar para aquela nora arrogante que era mais do que ela imaginava. O táxi do Zeca parou na cantina do seu Antônio. Dona Aurora desceu, respirou fundo e entrou. O interior era luxuoso e intimidante. Maître a guiou até a mesa. Roberto e Beatriz estavam lá, impecáveis. Pedro, ao vê-la, levantou-se. Vó Aurora, a senhora veio. Vim. Pedro puxou a cadeira. Roberto apenas ergueu a taça. Pontual. Beatriz disse: a vida nos ensina a valorizar o tempo. Dona Aurora respondeu. Beatriz pediu o vinho mais caro. Trouxeram os cardápios. Dona Aurora escolheu nhoque, o prato mais simples. Beatriz começou a falar só com Roberto, ignorando Dona Aurora. Sabe, Roberto, a avó está mais arrumada hoje, pelo menos se esforçou. Pedro engasgou. Mãe, isso é desrespeitoso. Beatriz deu de ombros. Ela não entende. Relaxa. A comida chegou. Dona Aurora comeu em silêncio enquanto Beatriz continuava, achando que ela não entendia. Não entendo porque o Pedro perde tempo com esse tipo de gente. Ela é legal, mãe. E muito inteligente. Roberto riu. Inteligente. Uma costureira aposentada do interior? Isso não é profissão de verdade. Ela é pobre, Roberto. Pobre. Pedro largou o garfo. Chega, mãe. Beatriz, voz baixa e venenosa, continuou. Você poderia ter qualquer mulher. E perde seu tempo com uma avó pobre, que vem num vestido barato para um restaurante caro, achando que pertence aqui. Dona Aurora sentiu o sangue ferver. Mas não cederia. Pedro estava pálido. Mãe, a senhora não tem o direito. Eu tenho todo o direito. Beatriz bateu na mesa. Foi aí que Dona Aurora decidiu. Pousou o garfo, limpou a boca, tomou um gole de vinho e olhou Beatriz nos olhos. A senhora tem razão, Dona Beatriz. Meu vestido é simples. Ganho menos de um salário mínimo. Meu artesanato é fruto de décadas de amor. Eu moro com minhas memórias numa casa simples. Sim, sou pobre. A senhora tem absoluta razão. Mas sabe o que é interessante, Dona Beatriz? Apesar da minha pobreza, eu vivi mais de 70 anos aqui. Aprendi as histórias, os dialetos, as canções que a senhora nunca ouvirá. Falo a língua do nosso povo, não porque minha família era rica, mas porque valorizo a minha herança. E mais uma coisa, Dona Beatriz. Seu sotaque denuncia que a senhora é da capital. Mas aqui se diz, lista de vinhos, não carta de vinhos. Carta? É um estrangeirismo desnecessário quando temos nosso bom português. Silêncio absoluto. Beatriz estava lívida. Pedro, chocado e orgulhoso. Dona Aurora levantou, pegou a bolsa. Obrigada pelo jantar. Foi esclarecedor, e saiu, cabeça erguida. Dona Aurora caminhou rápido. As mãos tremiam de adrenalina e satisfação. A cara da nora, o silêncio do restaurante, a correção gramatical. Valia cada humilhação. Ia chamar o Zeca, mas ouviu Pedro. Vó Aurora espera? Ele correu, ofegante. Preciso pedir desculpa. Não precisa. Preciso sim. Minha mãe foi horrível. E eu fiquei ali feito um idiota. Você tentou, Dona Aurora disse. Não, não tentei. Devia ter defendido a senhora. Tenho medo dela. Sempre tive. Aquela honestidade a surpreendeu. Por quê? Ela sempre foi assim. Controladora. Tudo na minha vida foi decidido por ela. Mas quando a senhora respondeu, foi a coisa mais corajosa que já vi. Não fiz por coragem, fiz por raiva. Mesmo assim, a senhora ficou de pé, eu não. Pedro ofereceu levá-la. Dona Aurora, cansada, aceitou. No carro, ela deu o endereço. Ele parou na frente de sua casa simples. Obrigada pela carona. Vó Aurora, quero te ver de novo. Por quê? Porque a senhora é incrível, inteligente, corajosa, real.
Pedro, sua mãe me odeia. Eu sei. E eu não tive coragem de defender a senhora. Eu sei, mas eu quero mudar isso. Quero aprender a ser corajoso que nem a senhora. Não sei, Pedro. Só um café qualquer dia. Sem minha mãe, sem pressão. Só eu e a senhora. Vou pensar. Ela saiu. Lúcia a esperava. Como foi? Complicado. Os dois. No dia seguinte, Pedro mandou mensagem. Minha mãe voltou para São Paulo. Eu disse a ela que o jeito que ela tratou a senhora foi inaceitável. Foi um começo. Obrigado por me mostrar que dá para ser diferente. Dona Aurora respondeu. Obrigada por me contar. Pedro, café amanhã? Ela aceitou. Está bom, mas num lugar simples. Onde a senhora quiser. Tem uma padaria perto da sua casa. Na terça, Lúcia comentou. Você está com aquela cara de quem aconteceu alguma coisa. Conta. Dona Aurora suspirou e contou o jantar. Que desaforo, Lúcia exclamou. Aí eu respondi para ela na frente de todo mundo. Lúcia arregalou os olhos. É sério? E o que aconteceu? Saí de lá. O neto veio atrás. Me levou em casa. Quer tomar café comigo? Lúcia bateu palmas. Aurora, isso é coisa de novela. É romântico. É complicado. Ele é rico, Lúcia. E eu sou eu. E daí? Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Se esse rapaz não vê o quanto você vale, o problema é dele. Vá nesse café. Pior que está, não fica. Pode ficar sim, mas também pode melhorar. Na quarta, na padaria simples, Pedro já esperava. Oi, vó. Oi, meu filho. Pediram café com leite e pão na chapa. Obrigado por vir. De nada. Se a gente vai tomar esse café, vamos falar de outra coisa. Não da sua mãe, não daquela noite. Ele assentiu. Do que a senhora quer falar? Me conta sobre a senhora. A parte que não tem a ver com dinheiro. Pedro revelou que gostava de história, mas foi forçado a fazer administração. Diziam que história não dava dinheiro. Dona Aurora sorriu. Bem-vindo ao clube. Riram. Começaram a se conhecer de verdade. As semanas passaram. Café na padaria virou rotina. Conversavam sobre tudo. Eram mundos diferentes, mas as diferenças pareciam menores. Na terceira semana, Pedro trouxe um livro antigo em dialeto italiano de poemas de Virgílio. Vó Aurora, achei num sebo. Pensei na senhora. Ela sorriu. É lindo. Obrigada. A senhora merece coisas bonitas. Dona Aurora sentiu o peito apertar. Pedro, a gente precisa conversar. Sobre nós. O que a gente está fazendo? O que acontece quando sua mãe voltar? Pedro hesitou. Eu lido com isso. Você disse que tem medo dela. Eu sei. Mas a senhora me faz querer ser diferente. Pela primeira vez na vida, estou tentando decidir sozinho. Dona Aurora suspirou. Não quero ser a razão de você brigar com sua família. Não é por causa da senhora. É o jeito que ela me controla. A senhora só me mostrou que existe outro jeito de viver. Eu tenho medo. Dona Aurora admitiu. De quê? De me machucar. De você escolher a vida fácil. Pedro pegou a mão dela. Não vou fazer isso com a senhora, prometo. Promessas são fáceis de fazer. Então, me deixe provar. No sábado, Pedro apareceu na casa dela com pão de queijo quentinho. Lúcia apareceu. Quem é a Aurora? Lúcia. Esse é o Pedro. Pedro, minha amiga Dona Lúcia. Lúcia os convidou para entrar. Na sala simples, Dona Lúcia brilhou com o pão de queijo. A Aurora me contou que a senhora gosta. Gosto mesmo. Pedro sentou. Você não precisava ter vindo aqui. Eu quis. Lúcia sentou. Então, Pedro, a Aurora me contou que você trabalha com vinhos. Deve dar dinheiro, né? Pedro riu. Dá sim, Dona Lúcia. Tenho sorte. E o que você quer com a minha amiga? Lúcia, o quê? Dona Aurora exclamou. Quero conhecê-la melhor. Quero estar perto dela, aprender com ela, e quero que ela saiba que eu valorizo quem ela é.
Lúcia assentiu. Ela é especial. Não deixo ninguém fazer ela se sentir pequena. Não vou fazer isso, dona Lúcia, prometo. Lúcia sorriu. Está bom, mas se fizer minha amiga chorar, eu te quebro. Pedro riu. Justo. Na segunda, na Casa da Cultura, dona Aurora recebeu um diário de couro de Pedro. Para a senhora escrever as histórias que conta. Lúcia apareceu. Quem mandou? O Pedro. Esse homem está apaixonado, Aurora. Não está. Está sim. E a senhora também. Dona Aurora não negou. Naquela noite, Pedro ligou. Recebeu? Está lindo. Obrigada. Você não precisa me dar presente, eu sei, mas eu quero. Estou com medo, Dona Aurora confessou. Eu também. De estragar tudo. De não ser suficiente. De a senhora perceber que eu sou só um covarde rico. Você não é isso. Está tentando. Isso já é mais do que muita gente faz. Pedro respirou fundo. Vó Aurora, posso te levar para jantar? De verdade dessa vez, num lugar que a senhora escolher. Tenho uma pizzaria em São Benedito que eu adoro. Nada chique. Perfeito. No sábado, foram à pizzaria de bairro. Pedro disse que era a melhor pizza. Andaram pelas ruas, Pedro segurou a mão dela. Numa pracinha, ele disse: Minha mãe volta mês que vem. Ela vai querer saber o que eu andei fazendo. E você vai contar? Vou, porque eu não quero esconder a senhora. Eu sei que vai ser difícil, mas eu cansei de viver a vida que ela quer. Quero viver a minha. E a senhora faz parte disso. Dona Aurora sentiu lágrimas. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim. Ele segurou o rosto dela. Eu te amo, vó Aurora, completamente. E não me importa se a senhora é costureira aposentada, se ganha pouco, se mora em São Benedito, se usa vestido de chita. Nada disso importa. A senhora é incrível e eu quero estar com a senhora. Dona Aurora fechou os olhos. Eu também te amo, meu neto, e isso me apavora. Não quero ser a razão de você perder sua família. Pedro limpou as lágrimas dela. A senhora não é a razão. É ela. E eu já escolhi, vó Aurora. Escolhi a senhora. Ele a beijou. Dona Aurora deixou-se acreditar. Beatriz voltou no domingo. Pedro recebeu a ligação às 7 horas. Estou no aeroporto. Venha me buscar. Ele beijou a testa de Dona Aurora. Vou contar para ela hoje mesmo. Tem certeza? Tenho. No caminho para a mansão em Campinas, Beatriz falava de negócios. Pedro ouvia, pensando. Na mansão, Beatriz perguntou: Você vem subir ou vai embora? Vou subir. Preciso falar com a senhora. Subiram. Então o que você precisa falar? Pedro respirou fundo. Eu estou amando alguém. A vó Aurora. Beatriz tomou outro gole. A velha artesã? A velhinha pobre do interior? O tom era de escárnio. Pedro cerrou os punhos. Não fala dela assim. Aquela mulher tem nome e eu a amo. Beatriz se levantou. Você perdeu o juízo? Você, herdeiro de uma empresa multimilionária, amando uma costureira aposentada que mora em São Benedito? Eu sei exatamente o que estou fazendo. Não sabe, não. Isso é birra. Quer me contrariar? Não é sobre a senhora, mãe. Eu a amo. Amor? Você não sabe o que é amor. Isso vai passar. É tesão de ego ferido. A senhora está errada. Não estou. Vou investigar essa velha. Descobrir tudo sobre ela. Você vai ver quem ela realmente é. Pedro sentiu o sangue ferver. A senhora não vai fazer isso. Vou sim. Mãe, eu estou avisando. Beatriz se aproximou. Você está avisando o quê? Vai me bater. Você não tem coragem, Pedro. Nunca teve. Pedro percebeu. A senhora tem razão. Nunca tive coragem. Mas agora tenho e vou te provar. Saiu da mansão batendo a porta. Dona Aurora bordava quando o celular tocou. Pedro. Voz tensa. Contei para ela. Ela o puxou para dentro.
Ele contou tudo. Ela vai investigar minha vida. Não vai, porque eu não vou deixar. A empresa é metade minha. Ela esquece disso. Não quero que você brigue com sua mãe por minha causa. Não é por causa da senhora. É por mim. Eu estou cansado de ser controlado. Tem certeza? Se a gente continuar vai ficar pior. Eu sei, mas eu também não. Então a gente enfrenta juntos. Juntos. Na quinta, Pedro recebeu um e-mail do advogado da família. Convocação para reunião extraordinária. Ela está começando. O que você vai fazer? Vou na reunião, e vou levar a senhora comigo. Dona Aurora arregalou os olhos. Isso é loucura. É exatamente o que eu preciso fazer. Mostrar que a senhora não é segredo. Sua mãe vai surtar. Deixa ela surtar. Dona Aurora viu a coragem nos olhos dele. Está bom, eu vou. A reunião era na segunda, no escritório da empresa em Campinas. Dona Aurora vestiu a roupa mais formal que tinha. Pedro passou para buscá-la. Na sala de reunião, Beatriz estava sentada com advogados. Ao ver Dona Aurora, seu rosto ficou vermelho. O que essa velha está fazendo aqui? Ela está aqui porque eu a trouxe. Pedro disse, puxando a cadeira para Dona Aurora. Beatriz ordenou que os advogados saíssem. Silêncio pesado. Beatriz se levantou, os olhos cheios de ódio. Você me desrespeita na minha cara. Traz essa velha aqui. Essa velha é minha avó, e a senhora vai tratá-la com respeito. Respeito? Ela não merece respeito. Ela é uma oportunista. E cuidado! Pedro se levantou. Dona Aurora colocou a mão no braço dele. Deixe eu falar. Ela virou para Beatriz. Dona Beatriz, a senhora tem razão. Sou pobre. Não tenho o dinheiro, o poder, o nome que a senhora tem. Mas, não sou oportunista. Eu amo o Pedro, não o dinheiro dele, não o nome dele, ele. E se a senhora não consegue ver isso, então é seu problema, não meu. Silêncio. Beatriz estava branca. Dona Aurora deu um passo à frente. E mais uma coisa, Dona Beatriz, seu filho é o homem mais corajoso que conheço, porque finalmente está aprendendo a lutar pelo que ele quer, não pelo que a senhora quer. Virou para Pedro. Vamos, meu filho. Saíram juntos, deixando Beatriz sozinha. No carro, Pedro segurava a mão dela. Eu fiz isso. Eu realmente fiz isso. Dona Aurora apertou a mão dele. Fez. Você me mostrou como. Ele a beijou no estacionamento. E agora? Agora a gente vive. Voltaram para São Benedito. Lúcia estava no quintal. Deu confusão com o pai dele, né? Deu. Dona Aurora admitiu. E como foi? Ele disse o que precisava ser dito. Pedro respondeu. Lúcia sorriu. Bom, então fiquem aí que eu vou fazer um café. E tem bolo de fubá. Na cozinha simples. Pedro estava relaxado, comendo bolo caseiro. Sabe, Dona Aurora, Lúcia disse. Quando a Aurora me contou de você, eu fiquei preocupada. Não queria ver ninguém fazer ela sofrer mais. Mas aí eu vi o jeito que você olha para ela e o jeito que ela olha para você. E eu pensei, talvez esse moço seja diferente. Pedro sentiu a garganta apertar. Eu vou cuidar dela, Dona Lúcia, prometo. Não precisa cuidar dela não. Ela sabe se cuidar sozinha. Só precisa ficar do lado dela. Isso já é suficiente. Vou ficar sempre. Naquela noite, no sofá, Dona Aurora perguntou. O que você acha que vai acontecer agora com sua mãe? Pedro pensou. Não sei. Talvez tente me tirar da empresa. Corte minha herança. Talvez nunca mais fale comigo. Mas eu tenho a senhora e isso vale mais do que qualquer coisa que ela possa tirar de mim. Dona Aurora encostou a cabeça no ombro dele. Eu te amo. Era a primeira vez que ela dizia em voz alta. Pedro beijou o topo da cabeça dela. Eu também te amo. Mais do que eu achei que fosse possível. Na manhã seguinte, Pedro recebeu uma ligação do escritório. Beatriz queria falar com ele pessoalmente. Você vai? Vou, mas não sozinho. Vó Aurora, vem comigo, por favor. Ela assentiu. No escritório, na sala de reunião,
Beatriz estava sozinha, sem advogados, sem taiur, parecia cansada. Olhou para os dois. Pela primeira vez, Dona Aurora viu algo diferente no olhar dela. Sentem. Beatriz disse. Eu passei a noite pensando sobre o que você disse ontem, Pedro, sobre o que a Dona Aurora disse, e sobre quem eu me tornei. Quando me casei, eu endureci. Controlei você. Achei que estava te protegendo. Mas estava te aprisionando. Você tem razão. Sou difícil, cruel. Mas não quero perder você. Você é tudo que me resta e se eu te perder por causa do meu orgulho. A voz de Beatriz falhou. Dona Aurora viu as mãos dela tremerem. Eu não aceito isso facilmente. Beatriz continuou, olhando para Dona Aurora. Não vou fingir que aceito, mas você ama meu filho. Eu vi ontem. E ele ama você. Isso eu também vi. Então eu vou tentar. Não prometo que vai ser fácil, mas vou tentar aceitar por ele. Pedro levantou, e pela primeira vez em anos, abraçou a mãe. Beatriz retribuiu, desajeitada mas genuína. Quando se separaram, Beatriz limpou a garganta. Olhou para Dona Aurora. A senhora falou que estuda sobre as tradições locais. Gosta de história do vilarejo. Gosto muito. Beatriz assentiu. Então estendeu a mão para ela. Talvez a senhora possa me contar mais sobre isso algum dia, sobre o que a senhora aprendeu. Dona Aurora apertou a mão de Beatriz. Seria uma honra. Era um começo. Saíram de lá com esperança. No carro, Pedro segurou a mão dela. Obrigado, por não desistir de mim, por acreditar que eu podia ser corajoso. Pedro, eu te amo. Não precisa agradecer por isso. Ele sorriu. Onde a senhora quer ir agora? Honestamente, quero voltar para casa, comer a minha galinhada, sentar no meu sofá velho e ficar do seu lado. É o melhor plano que eu já ouvi. Voltaram para São Benedito. Lúcia fez almoço. Comeram os três juntos. Pedro percebeu, estava em casa. Não na casa que herdou, mas aqui, com Dona Aurora, com Lúcia, com gente que o amava pelo que ele era. Depois do almoço, no sofá, Dona Aurora encostou a cabeça no ombro dele. Sabe o que é engraçado? Naquela primeira noite no restaurante, quando sua mãe me humilhou, eu jurei que nunca mais ia ver vocês dois. E o que mudou? Dona Aurora sorriu. Você mudou. Deixou de ser o homem que ficava calado. Virou o homem que luta por nós. Pedro a puxou mais perto. Por nós. E ficaram assim, sem pressa, sem medo, sem vergonha. Dois mundos que não deviam se encontrar, mas que se encontraram. E que contra todas as probabilidades, contra todo preconceito, se uniram. Dona Aurora, a sábia do vilarejo, a guardiã das memórias, a artesã de alma pura, foi finalmente exaltada não pela riqueza, mas pela riqueza de seu espírito e de sua história. Ela era a prova viva de que a verdadeira grandeza reside na simplicidade, na autenticidade e no amor que se planta e se colhe em cada gesto. E foi por essa força silenciosa, por essa dignidade inabalável, que Pedro decidiu ficar e construir um legado, um novo futuro, ao lado dela, em São Benedito, no coração do vilarejo que ela tanto amava.